Olá, meu nome é Marcos e nesse vídeo vamos resolver exemplos sobre direções e planos cristalográficos. O primeiro enunciado nos pede o seguinte: determine os índices de Miller para as direções e planos A e B que estão indicados nas células unitárias abaixo. E aqui temos duas células unitárias, uma composta por direções e a outra por planos cristalográficos. Comecemos então por determinar os índices de Miller para as direções, mas antes vamos relembrar alguns pontos sobre as direções cristalográficas. A notação para as direções são os índices entre colchetes e para a família de direções os índices entre os sinais de menor e maior. Uma das formas de definir os índices de Miller para as direções é seguindo as etapas descritas abaixo, ou seja, posicionar o vetor de forma com que ele passe pela origem do sistema de coordenadas, determinar o comprimento das projeções do vetor sobre cada um dos três eixos, multiplicar ou dividir por um fator comum para reduzi-los aos menores valores inteiros e colocar os índices entre colchetes. Vamos então determinar os índices de Miller para o vetor direção A, seguindo as etapas que foram descritas. Seguindo as etapas descritas, devemos posicionar o vetor direção A de forma com que ele passe pela origem do sistema de coordenadas, ou seja, a origem do sistema de coordenadas passa a ser esse ponto. Vamos esboçá-lo em uma nova célula unitária para ficar mais fácil de visualizar. Colocando a origem do nosso vetor direção na origem de um sistema de coordenadas, ou seja, nesse ponto, o sistema de coordenadas fica da seguinte forma. Temos a direção z positiva, a direção y positiva e a direção x negativa. Agora devemos determinar o comprimento das projeções em relação aos eixos coordenadas. Na figura anterior, se olharmos a distância da origem do nosso vetor em relação ao sistema de coordenadas primitivo, vemos que ele está distante 2/3 em relação ao sistema primitivo. Portanto, nesse novo sistema de coordenadas, podemos dizer que ele está com comprimento de menos 2/3 em relação ao novo sistema de coordenadas. Portanto, menos 2/3 em relação a x. Para y, a mesma coisa. Em relação ao sistema primitivo, ele está distante em meio. Portanto, para y, temos meio. Ou seja, nesse ponto aqui, temos meio. Em relação a z, como ele não tem uma inclinação, como ele está na base da célula unitária, portanto, o eixo, em relação a z, o comprimento dele vai ser 0. Agora devemos multiplicar cada coordenada por um fator comum a fim de reduzi-los ao menor inteiro. Um fator comum de 3 e 2 é 6. Portanto, vamos multiplicar por 6 cada coordenada. Multiplicando 2 por 6 temos 12. 12 dividido por 3 temos 4. Multiplicando 6 por 1 temos 6. Sobre 2 temos 3. E 6 vezes 0 é o próprio 0. Portanto, o nosso índice de Miller para esse vetor direção A é menos 4, 3 e 0. Essa é uma das formas de resolver ou de se determinar o índice de Miller para direções cristalográficas. A outra forma é o método do ponto final menos o ponto inicial, que desenvolveremos a seguir. Por fins comparativos, vamos determinar novamente os índices de Miller para o vetor direção A, seguindo o método do ponto final menos ponto inicial. Lembrando que para o método descrito pelas etapas, obtivemos um índice de Miller de menos 4, 3 e 0. O ponto final do vetor direção A, ele é descrito nesse ponto. Ou seja, temos x igual a 0, y igual a meio e z igual a 1, seguindo o sistema de coordenadas primitivo. O ponto inicial, ou seja, a origem do nosso vetor, está descrito nesse ponto. Para ele, temos x igual a 2/3, y igual a 0 e z permanece sendo 1. Agora faremos o ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, 0 menos 2/3 igual a menos 2/3. Meio menos 0 igual a meio. E 1 menos 1 igual a 0. Agora devemos multiplicar por um fator comum para reduzir ao menor inteiro.
ou seja, um fator comum, como visto anteriormente, entre 3 e 2 é 6, portanto vamos multiplicar por 6. 2 vezes 6, 12 sobre 3, menos 4. 6 vezes 1, 6 sobre 2, 3. 6 vezes 0, 0. Portanto, o nosso índice de Miller, seguindo o método do ponto final menos o ponto inicial, menos 4, 3 e 0, que é igual à forma que a gente desenvolveu anteriormente pelos passos, que é uma forma bem mais fácil, porque não precisa deslocar o vetor direção para a origem do sistema de coordenadas. Faremos o mesmo para o vetor direção B. Para o nosso vetor B, o nosso ponto final é nesse ponto, ou seja, em x igual a 2/3, em y igual a 0 e em z igual a 0. O nosso ponto inicial é nesse ponto, ou seja, em x igual a 1/3, em y igual a 1 e em z igual a 1. Agora faremos o ponto final menos o ponto inicial. Portanto, 2/3 menos 1/3 é igual a 1/3. 0 menos 1 igual a menos 1. E 0 menos 1 é igual a menos 1. Agora devemos multiplicar por um fator comum a fim de reduzir ao menor inteiro. Portanto, como está dividido apenas por 3, multiplicaremos todos os índices por 3. Sendo assim, vamos obter 1, menos 3 e menos 3. Dessa forma, o índice de Miller para o nosso vetor direção B é 1, menos 3 e menos 3. Passaremos agora para os planos cristalográficos. Para os planos cristalográficos, a notação é os índices entre parênteses e a família de planos entre chaves. E as etapas para se determinar são estabelecer a origem, o plano intercepta ou é paralelo a um dos 3 eixos, fazer um recíproco, ou seja, o inverso dos interceptos, multiplicar ou dividir por um fator comum para reduzi-los aos menores valores inteiros e colocar os índices entre parênteses. Seguiremos então para a determinação dos índices de Miller para os planos. Como descrito, o primeiro passo é determinar a origem do sistema de coordenadas. Vamos escolher o sistema de coordenadas que melhor represente o nosso plano. Portanto, colocaremos a origem nesse ponto. Dessa forma, nessa direção, vamos ter x positivo. Nessa direção, vamos ter y positivo. E nessa direção, vamos ter z negativo. Sendo assim, os interceptos são 1/3 na direção x, meio na direção y e menos meio na direção z. Devemos fazer o recíproco, ou seja, o inverso. O inverso nada mais é do que 1 sobre o intercepto, 1/3, que nada mais é do que o inverso desse valor. No caso, 3, 2 e menos 2. Como esses já são os menores inteiros, não será necessário fazer a redução. Sendo assim, nosso índice de Miller para esse plano é 3, 2 e menos 2. Seguiremos agora para determinar o índice de Miller para o plano B. Conforme feito para o plano A, posicionaremos o nosso sistema de coordenadas onde melhor represente o nosso plano. Portanto, colocaremos nesse ponto. Dessa forma, temos para essa direção menos x. Nessa direção, vamos ter z positivo. Para essa direção, vamos ter menos y. Dessa forma, para x, vamos ter menos meio como intercepto. Para y, podemos observar que o plano ele é paralelo a todo o eixo y. Nesse caso,
podemos dizer que para y, nosso plano ele é infinito. E em z, o nosso plano ele intercepta em meio. Agora devemos fazer o recíproco, ou seja, o inverso. Para o caso da coordenada y, vamos ter 1 sobre infinito. Quando temos um número dividido por um número que tende ao infinito, podemos dizer que ele tende a zero. Portanto, para y, o nosso recíproco vai ser igual a zero. Para o nosso eixo x, vamos ter menos 2, e para o nosso eixo z, vamos ter 2. Para esse caso, podemos reduzir todos eles por 2, ou seja, podemos dividi-los por 2 para assim obter o menor inteiro. Dessa forma, vamos ter menos 1, 0 dividido por 2 permanece sendo 0, e 2 por 2 temos 1. Dessa forma, o índice de Miller para o nosso plano ele vai ser menos 1, 0 e 1. Agora, o nosso enunciado pede o seguinte: dentro de uma célula unitária cúbica, esboce as seguintes direções: A, 1, menos 2 e 3, e B, menos 1, 2 e 2. Agora, as nossas direções já estão em índices de Miller, e agora devemos esboçá-las dentro de uma célula unitária. Temos duas abordagens que podemos realizar. A primeira é fazer um empilhamento de células unitárias a fim de representar os vetores, uma vez que uma célula unitária, cada aresta vale 1. E, portanto, como aqui temos índices que vão de 2 a 3, deveríamos colocar várias células unitárias a fim de se conseguir representar esse vetor. Ou, então, reduzir o índice de Miller a um valor que caiba dentro da célula unitária, ou seja, a um valor menor do que a unidade. Faremos essa segunda abordagem. Começamos, então, pela direção A, que é 1, menos 2 e 3. Portanto, as coordenadas são 1, menos 2 e 3, e devemos reduzi-las a um valor menor que a unidade. Portanto, devemos dividir todos os índices pelo maior valor, no caso, 3. Dessa forma, vamos ter 1 terço, menos 2 terços e 3 terços. Assim, as nossas coordenadas são 1 terço, menos 2 terços e 1. Devemos posicionar o nosso sistema de coordenadas de forma que melhor represente o nosso vetor direção. Como o único índice negativo ele está na direção y, podemos colocar a nossa origem nesse ponto. Ficando, então, nessa direção, nosso z positivo, nessa direção, o nosso x positivo, e nessa direção, o nosso y negativo. Vamos agora representar o nosso vetor direção. Em relação ao eixo x, ele está deslocado em 1 terço. Em relação ao nosso eixo y, ele está deslocado em menos 2 terços. Em relação ao nosso eixo z, ele está deslocado em 1, ou seja, ele está na face superior da nossa célula unitária. Dessa forma, podemos deslocar para cá os nossos deslocamentos em relação a x e y. E, assim, esboçar o nosso vetor, saindo da origem e indo até esse ponto. Portanto, o nosso vetor determinado pelo índice de Miller de 1, menos 2 e 3 corresponde ao vetor representado, que está melhor representado na figura à direita. Para o vetor direção B, menos 1, 2 e 2 segue o mesmo princípio. Então, as coordenadas são menos 1, 2 e 2. Portanto, temos que reduzi-lo a valores menores que a unidade. Portanto, dividiremos todos os índices por 2, ficando meio
2 sobre 2 e 2 sobre 2. Assim, teremos menos meio, 1 e 1. Colocaremos, então, nosso sistema de coordenadas, onde melhor represente o nosso vetor. Como o nosso único índice negativo é em x, podemos colocar a origem nesse ponto. Sendo assim, vamos ter nessa direção menos x, nessa direção temos z positivo e nessa direção temos y positivo. Portanto, em relação a x, vamos ter um deslocamento de menos meio. Porém, em y, vamos ter um deslocamento de 1, portanto, vai estar nessa face, e em z, que vai estar nesse ponto aqui em cima, o final do nosso vetor, representando da origem até o nosso ponto. O vetor será esse, sendo melhor representado pela figura à direita. Portanto, o nosso vetor direção com índice de Miller menos 1, 2 e 2 corresponde a esse vetor que está representado na figura à direita. Agora, nosso próximo enunciado pede o seguinte: esboce dentro de uma célula unitária cúbica os seguintes planos: A, 1, 1 e menos 2, e B, 0, menos 1 e menos 3. Comecemos, então, por A. Nossos índices são 1, 1 e menos 2. Devemos, então, determinar o recíproco, ou inverso. 1 sobre 1 será 1, 1 sobre 1 será 1, e 1 sobre menos 2 será menos meio. Portanto, já temos os interceptos do nosso plano. Devemos agora posicionar o nosso sistema de coordenadas de forma a melhor representar o nosso plano. Como x e y são positivos e apenas z é negativo, podemos colocar nossa origem do sistema de coordenadas nesse ponto. Sendo assim, temos que nessa direção x é positivo, nessa direção temos y positivo, e nessa direção temos z negativo. Agora é identificar os interceptos. Em x ele intercepta em 1, em y ele intercepta em 1, e em z ele intercepta em menos meio. Dessa forma, o nosso plano é o seguinte. Sendo assim, o plano com índice de Miller 1, 1 e menos 2 pode ser representado conforme segue na figura à direita. Para o nosso plano B, temos como índice 0, menos 1 e menos 3. Fazendo o recíproco, temos 1 sobre 0, que é uma inconsistência, portanto, 1 sobre o número tendendo a 0 podemos dizer que ele é infinito. Menos 1 sobre 1 é menos 1, e 1 sobre menos 1/3 vai ser menos 1/3. Agora devemos posicionar o nosso vetor de forma que ele melhor represente o nosso plano. Como apenas o eixo x é positivo, podemos posicioná-lo com a origem nesse ponto. Sendo assim, temos mais x menos z e menos y. Como o nosso eixo x ele é infinito, quer dizer que o nosso plano ele é paralelo ao eixo de coordenadas x. Vamos identificar então os pontos que ele intercepta em y e em z.
Em y ele intercepta em menos 1. Portanto, toda essa aresta. Em z ele intercepta em menos 1/3. Portanto, esse ponto. Ligando os pontos, podemos dizer que esse é o nosso plano e que está muito melhor descrito na figura ao lado. Muito obrigado por ter acompanhado e até o próximo vídeo.